Pai, fala comigo, fala com a tua igreja, nos abençoa, Pai, pelo poder da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Eu convido a amada igreja para se pôr em pé e reverenciar a santa palavra. E peço que a amada igreja abra a vossa Bíblia no livro de Josué. Livro de Josué, depois nós vamos passar em Gênesis. Glória a Deus. Livro de Josué, o capítulo é o 24. E o versículo é o 15. Glória a Deus. Já foi falado aqui de obediência, já foi falado aqui de o Espírito Santo, foi falado aqui também de temor a Deus. E vamos continuar falando. O Senhor vai continuar falando conosco nessa noite. Livro de Josué, capítulo 24, versículo é o 15. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolher hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio Jordão, ou os deuses a qual os amorreu, cujo a terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui é Josué fazendo um pacto, fazendo uma aliança com o povo ali, a nação de Israel, a qual saiu do Egito, passou pelo deserto, estava ali perante o Mar Vermelho, pastor, e ali, aleluia, passaram pelo Mar Vermelho. Deus usou Moisés, aleluia, como libertador daquele povo. Posso sentar, fique à vontade. E o povo saindo ali do deserto, o povo passando pelo Mar Vermelho, aleluia. Ali, meus irmãos, nesse cenário, o povo também, meu pastor, era um povo muito rebelde. O povo outra hora estava na presença de Deus, outra hora estava na obediência, no temor a Deus, mas algum tempo decorrente ali na caminhada, o povo saiu do deserto, passou pelo Mar Vermelho ali, o povo saía da presença de Deus. O povo outra hora estava na rebeldia, o povo outra hora estava fazendo aquilo que não agradava a Deus. E assim Josué, sabendo de todas essas etapas aí, viram a terra prometida, muitos entraram, muitos não entraram, meus irmãos. E aqui Josué, sabendo que o povo estava oscilando na fé, e veio o povo obedecer, permanecer no caminho ao qual Deus queria, ao qual agradava a Deus, ao qual ia para o céu, o arrebatamento, a vida com Deus. Josué faz uma aliança com o povo. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É forte demais, meu irmão. Nós estamos na presença do Senhor, nós estamos buscando para que nós, o esposo, a esposa, os filhos, né, a nossa parentela, nós estamos orando pelos nossos parentes de perto, de longe, para estudar nossa esposa, ou parentes dos esposos, né? Assim, vice-versa na família. Oramos para que os nossos, né, possam ir também para o céu, ter um encontro com o Senhor, viver uma vida de fidelidade e retidão para com Deus. Qual é o pai, qual a mãe que não quer que o seu filho, a sua filha, seu genro, sua nora esteja na presença? Qual é o pai, qual a mãe que não esteja buscando, pastor Roberto, a oração para que o seu filho, a sua filha se converta? E qual o pai, qual a mãe, aleluia, que não quer que o seu filho permaneça, aleluia, o seu neto, a sua neta, né? O Senhor fala para mim, para a igreja, o primeiro ministério nosso é a família. Muitos estão querendo gradear grandes coisas, né? Muitos querem fazer obra, muitos querem, aleluia, viajar, mas muitos esquecem que o primeiro ministério é a casa. De que vale nós ganhar o mundo e perder os nossos? Deus vai olhar para mim, vai olhar para você e vai falar assim, aleluia, você é pior que um incrédulo, porque você negligenciou sua família. Você ganhou, você pregou, você esteve na frente da obra, você esteve, aleluia, fazendo aquilo que muita hora você achava que estava me agradando, mas você negligencializou o seu casamento, você foi negligente com os teus filhos, você foi negligente com aquilo que eu coloquei nas tuas mãos, as tuas ovelhas. Então o Senhor vai falar para mim e para a igreja, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor começa a mensagem assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, o Senhor, aqui é só a introdução da mensagem. Eu peço para a amada igreja, não precisa se levantar, se o irmão quiser acompanhar, livro de Gênesis, glória a Deus. Iremos falar, aleluia, da presença de Deus caminhando conosco, a qual foi falado aqui. O Senhor confirmou a mensagem através do pastor que está dirigindo o culto, através da minha esposa também, confirmou através dos louvores, né? Uma vida com Deus, pastor, uma vida com o Espírito Santo, sendo guiado, conduzido, direcionado, ao amanhecer, entardecer, anoitecer, a todo tempo no trabalho, aleluia, na fila do banco, na lotérica, buscar a criança na escola, uma vida com Deus, uma vida com o Espírito Santo esteja conosco, guiando, conduzindo a nossa vida. Livro de Gênesis, capítulo, aleluia, o capítulo 6, glória a Deus. Livro de Gênesis 6, nós vamos ver o versículo 9.
Aleluia, Pai. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Versículo 8, né? Vamos ler o 8 depois o 9. Glória a Deus. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, Deus. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Glória a Deus. Hoje, meus irmãos, é o Espírito Santo. O Senhor Jesus veio na terra, cumpriu seu ministério terreno, pregou, curou, fez milagres, foi a cruz, foi ao madeiro por mim e por você. Fez o sacrifício de cruz. Hoje não é mais para nós sacrificar. Viver de sacrifício, muitos querem viver de sacrifício, não, é obedecer. Do que vale eu sacrificar por uma vida de sacrifício sem obedecer a Deus, sem uma vida de obediência, de nada vale essa obra. O Senhor fala para nós, obediência. A obediência, ela gera bênçãos, milagres, cura, libertação. A obediência, o ministério flui, a nossa vida ministerial espiritual, tudo acontece. A bênção do Senhor corre atrás de nós, através da obediência. E aqui, meus irmãos, nós temos um homem que fez um papel fundamental. Um homem que tem aqui um papel de exemplo para nós. Nós olhar para Noé, olhar para esse homem, ao qual, aleluia, trilhou um caminho, meu irmão, pregando a palavra de Deus. 120 anos ali Noé pregando, construindo aquela arca, ao qual Deus olhou para Noé e falou: perante a geração dele, ele é justo, íntegro e reto. Este homem anda comigo. Esse homem andava comigo. Aqui foi o próprio Deus que teceu elogio para Noé. Não foi um simples escritor que escreveu, mas o próprio Deus que inspirou o homem e colocou aqui, ó, Noé andava com Deus. Os irmãos, nós queremos ser um homem assim, de fé, um homem a qual os enfermos vêm para nós orar, né? O que se nós queremos ouvir um testemunho, eu fui curado, Deus me alcançou, minha família, meu casamento, nós devemos andar com Deus. Devemos ter uma vida pautada na palavra do Senhor. Aqui está o nosso manual de vida. O manual de vida cristão é a Bíblia, né? A maneira que nós devemos conduzir a nossa família, nosso casamento, nosso ministério, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus primeiramente, pastor. Porque se nós queremos passar algo para alguém, nós devemos estar com uma vida pautada na palavra. Uma vida pautada na palavra, no manual de vida do cristão. E aqui, meus irmãos, aqui está um homem que andou com Deus. Mas o importante é olhando para a genealogia de Noé, estava ali Enoque. A Bíblia fala que o primeiro homem que a Bíblia teceu elogio foi Enoque. Adão era para ser um homem elogiado por Deus, mas Adão errou, falhou, né? Cometeu ali seu erro, sua falha. Quando Eva trouxe aquele fruto para ele, e ele jogou para a mulher que tu me desse. Então, meus irmãos, aqui Enoque andava com Deus, e Deus para si o tomou. Hoje, meus irmãos, o que é para si nós ser tomado por Deus? Não sabemos a forma que Deus vai nos tirar dessa terra. Não sabemos se é por uma enfermidade, por um acidente de carro, não sabemos se vai ser por um acidente vascular, não sabemos a forma que Deus vai nos tirar. Para Deus eu sei de uma coisa: para Deus é agradável a morte dos teus santos. Para Deus é agradável Ele nos tirar dessa terra. Quando Deus vê que nós vamos nos perder, nós podemos nos perder no caminho, sair da presença dEle, Ele perder essa alma, Ele nos tira dessa terra. E tem várias maneiras de nos tirar dessa terra, meus irmãos. Então, para que Deus nos tire dessa terra, devemos trilhar um caminho de obediência, para que naquele dia que findar os meus dias, não sabemos os dias, pastor Roberto, não sabemos quantos dias nós temos aqui nessa terra em vida, não sabemos se é os 60 anos, se é 70, se é 90, não sabemos. Lá no tempo de Noé era 120 anos, né? Deus falou: vou reduzir o tempo de vida do homem. O homem vivia 600, 700 anos, 500, 300 anos. Mas Deus falou: não habitará meu espírito com o homem, porque ele é carne, ele é pecaminoso, a geração está sendo corrupta, a geração é corrupta. Aleluia. Então ali, meus irmãos, Deus ele vai: vou restringir o tempo do meu espírito com o homem, porque o homem é falho, é pecaminoso. E ali, meus irmãos, hoje não sabemos o tempo que nós temos de vida, tanto um homem como uma mulher. Se levamos partir 60, 70, 80, 90, muitas criancinhas nascem, Deus eleva. Muitos jovens, adolescentes, não sabemos o dia nem a hora do tempo. Mas uma coisa nós temos que ter em mente, uma convicção nossa, de estarmos, aleluia, de estarmos na presença do Senhor fielmente, não só de aparência, não só nas vestes, não só transparecendo, né, uma espiritualidade, uma vida com Deus, mas sim vivendo a todo tempo, sendo luz nesse mundo, sendo luz no trabalho, sendo luz em qualquer lugar. As pessoas olham para nós e falam: a diferença naquele homem, naquela mulher, a diferença naquele jovem cristão. Eu quero ser como ele, eu quero olhar para ele, para ela e me inspirar. Assim nós temos que ser sal e luz. Nós temos que inspirar as pessoas. Nós temos que ganhar almas. Muitas vezes nós vamos ganhar almas sem palavras, pastor. Só a pessoa olhar para nós e falar: nossa, eu vejo algo diferente do pastor, eu vejo algo diferente da irmã, dos irmãos.
Eu quero ser assim, eu quero buscar isso. E é a conversão, novo homem, nova mulher. Uma vida com Deus, é isso que nós temos que transmitir. É dessa maneira. Então ali, meu irmão, Deus vai, eu vou diminuir esse tempo com o homem. O homem está muito no pecado, muito corrupto. A corrupção está ali terrível aos meus olhos. Então eu vou reduzir, vou desfazer da face da terra o homem que eu criei, um animal. Então ali Deus olha para aquele cenário de corrupção, meus irmãos, onde ali os filhos de Deus, aleluia, tomaram as mulheres, os filhos dos homens, e ali coabitaram com elas, não sabe mais ou menos disso, né? Vamos passar porque vai prolongar muito a mensagem. E ali começou a corrupção do homem, começou a maldade, tudo aquilo, meus irmãos. Então Deus olha para aquele cenário na terra e procura ali, pastor, um justo, ele procura um homem íntegro, reto, como Enoque, aleluia. Ele olha, tem lá na genealogia dele, tem na árvore, né, na familiar, tem ali um homem que está como Enoque, justo, e meio à corrupção, meio ao pecado, e meio à sujeira, e meio a tudo isso. Tem um homem que está íntegro, reto, e se desvia do mal. Olha que coisa linda. Olha Deus olhar para mim e para você e falar, olha, esse elogio, íntegro, reto e justo. Essa mulher é íntegra, reta e justa. E Deus fala, eu vou alcançar a vida também dele. Eu vou resgatar aquele que está ali, aleluia, abatido, triste. Eu vou resgatar aquelas pessoas que estão ali outra hora saindo de uma igreja machucada, ferida. Eu vou resgatar, porque ele tem um íntegro, um justo, reto. Tem um temente a Deus, uma temente a Deus. Tem uma pessoa de obediência, uma pessoa que está olhando para o céu, não para as coisas terrenas, e quer almeja o céu, mas não só para ele, para ela, mas para mais pessoas. Eu vou usar como ferramenta. A palavra do Senhor fala também para nós: ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Então, meus irmãos, ali Deus olha, vê Noé naquele cenário, aleluia, de destruição, de pecado. Ele fala: eu vou usar Noé. E Deus levanta Noé. E cumpre para Noé a missão de construir a arca. Hoje, para nós, essa arca é Cristo Jesus, a qual foi na cruz do madeiro, não foi falado. Fez o sacrifício de cruz por nós, nos reconciliou com o Pai. Agora é só obedecer. É só obediência. Deus quer para nós, é só obediência. Deus não quer mais nada, Deus não quer sacrifício, é só obediência. Obediência, Deus fala para nós. Então ali, meus irmãos, Noé, Deus fala para ele: faça a arca, como sua arca, assim, assim, assado. Deus passa para Noé a instrução daquela arca, daquele projeto a qual ia salvar. Deus dando oportunidade para o mundo, pastor. É como hoje, não é diferente. Nós estamos vendo aí o pecado, nós estamos vendo as leis humanas, as leis, aleluia, de muitos países do mundo, a qual vai contra a lei de Deus, a qual não bate com a lei de Deus, desde o início, desde a fundação, há algo que não estava de acordo com as coisas de Deus, não batia, pastor, não casava. Então assim não é diferente do nosso tempo, pastor. E nós temos que permanecer íntegro, reto e justo. Íntegro, reto e justo. Porque, meus irmãos, vai vir um tempo que a coisa vai se estreitar mais para nós cristãos. Ainda nós conseguimos pregar, falar do amor de Deus, carregar uma Bíblia, mas vai chegar um tempo que não vamos poder mais, pastor. E se nós não tiver na tábua do coração, aqui na nossa mente, nós estamos perdidos. Então nós temos que guardar a lei de Deus, guardar os mandamentos, guardar a palavra de Deus, viver em jejum, em oração, em santificação, separação das coisas que pode fazer barreira entre nós e o Espírito Santo. Viver uma vida de retidão para com Deus, uma vida para que Deus venha olhar para nós todo amanhecer, pastor Roberto. Vai falar assim, ó, ali está o homem reto, íntegro, justo. Ali está uma mulher, todo dia. Uma certa feita eu fiz um propósito com Deus: Pai, todo dia eu quero ser um crente diferente, melhor do que o anoitecer. Madrugou, Pai, eu quero iniciar meu dia um cristão diferente, melhor do que a noite que passou. E assim nós devemos ser, meus irmãos, para que Deus olhe para nós. Ainda que levante pessoas, ainda que o inimigo da nossa alma se levante para nos acusar, achar algo para nos acusar, tentar acusar nós, missionário. Porque todo o tempo o inimigo, o tentador, faz de tudo para que nós saímos do foco da presença de Deus. Ele vem, usa uma pessoa aqui, usa outra para nos entristecer, levanta uma coisa contra a nossa vida que não é verídica, mas para fazer o quê? Para que nós olhamos para trás e voltamos atrás, para que nós saímos da presença do Senhor. Então, meus irmãos, mas ali não é construiu aquela arca, aquele projeto. Ele não era carpinteiro, não tinha pastor, não tinha missionário dele, os dons de marcenaria, carpintaria, não tinha. Mas ali Deus encobriu para ele e falou: não, faça assim. Deus passou a instrução para ele, ele fez. Pela obediência e pela perseverança, ele conseguiu
conseguiu concluir aquele projeto de Deus. Mas a todo tempo, pastor, eu quero dizer para a igreja, eles estavam ali pregando, é como hoje a igreja está aqui, aleluia, a igreja está na terra, está pregando um arrebatamento, aleluia, está pregando um arrebatamento individual, coletivo, sabendo que Deus vai vir buscar os deles. Glória a Deus. E o povo, muitas vezes, o cenário de hoje não acredita, não dá mais crédito. Não dá mais crédito. Olha lá, a igreja aberta, pregando, louvando. O que é isso? Ele está na casa, né? E assim que o povo olha para nós. Noé também estava ali martelando ali, falando com o arca, e o povo olhava para ele: velho louco, não chove, não cai um orvalho do céu, a terra está seca. E você está falando que vai chover, está construindo um barco, uma embarcação, para que isso? E Noé construindo a arca, pregando a palavra, aleluia, o povo olhando e se levantando do lado, passando perto do outro, aleluia. E se levantava da esquerda, e se levantava da direita, o povo para falar, para acusar ele assim, não é diferente na minha, na tua vida. Glória a Deus. Para que tanto ir para a igreja? Para que tanto ir pregar? Para que tanto louvar? Para que tanto isso? Para que essa roupa? Para que vestir-se diferente? Para que não jogar futebol? Para que não fazer aquilo? Por que não fazer isso? Meu Deus. Assim era no tempo de Noé. Assim era, meus irmãos, trazendo para hoje. Não é diferente. Estamos pregando, anunciando o reino do céu, anunciando que haverá um arrebatamento para mim e para você. Haverá um arrebatamento, haverá um dia qual Jesus voltará para nós, meus irmãos, individualmente ou coletivamente. Haverá um dia que Deus voltará para mim, pode ser individualmente ou coletivo para a igreja. Mas haverá um dia que nós deixaremos esse plano terreno, essa matéria, carne e osso. Haverá um dia, pastor, que essa matéria vai voltar ao pó. Vamos ser sepultados, ou no arrebatamento, ou antes do arrebatamento pode ser isso, que nós seremos sepultados. Nossa família estará chorando, nos velando, e qual destino terá a nossa alma? Muitos não pensam mais assim. Qual destino terá a minha alma quando os meus olhos fechar? Qual destino terá a minha alma? Muitos estão vivendo de uma maneira sem entender que o céu existe, que já está preparada a nova morada, a nova Canaã, a terra prometida, que o Senhor vai estar lá servindo, vai lá para nos servir, vai estar naquela mesa imensa para nos servir. Vem de bendito do meu Pai. Ele próprio vai servir nós. Então muitos não estão mais com esse olhar mais, não olham mais para o céu, não querem mais saber do céu. Mas o Senhor nessa noite nos veio como um alerta para mim e para a igreja. Um alerta do céu, do arrebatamento. Um alerta, aleluia, para não deixar as coisas terrenas, aleluia, aleluia, porque haverá um dia, meus irmãos, que eu e você, eu e a igreja fechará os olhos. E de que maneira? Quem vai vir nos buscar? Os anjos do Senhor ou os anjos das trevas? Ou o maligno, viu, o tentador? Ele vai olhar para mim, para você falar: ó, pregou, louvou, fez de tudo. E agora vem para mim. Seu lugar não é lá com o Senhor, com Deus. Vem. Qual destino haverá a ter a nossa alma? Qual destino há de ter a nossa alma? O Senhor veio para nós com essa palavra, meus irmãos, de um alerta. Céu ou inferno? Muitos não creem no inferno. Muitos não creem mais, meus irmãos. E há um lugar de bonança, há um lugar de tormento, um lugar de choro, ranger de dentes. Então, meus irmãos, Noé ali construiu aquele projeto, ele estava pregando numa igreja que hoje está com as portas abertas, os louvores sendo entoados, a palavra de oportunidade, aleluia, a palavra de abertura de culto sendo pregada, e o povo passa de frente à obra, muitas vezes as igrejas olham, mas não dão crédito, pastor. Não dão crédito. Você divulga uma live, você divulga um cartaz, mas não dão crédito. Você fala: vem, vai ter um culto tal, vai ter um culto nesse dia, mas o povo não dá mais crédito. Então, assim era o cenário de Noé. Assim era o cenário dele. E aqui, meus irmãos, para nós, ele ali construindo a arca, ouvindo aquelas palavras ali, os povos se levantando contra ele, não sobe, não vai chover, ele é louco, pare com isso, pare com essa embarcação. Mas Noé sabia que aquele projeto que Deus colocou na mão dele, ele iria concluir aquele projeto. E a sua esposa, os seus 3 filhos estavam ali, junto, mas o plano não é concluir, a esposa dele estava ali do lado dele, meus irmãos. Ela estava ali, eu creio que ela estava de joelho muitas das vezes orando pelo seu esposo, para que ele concluísse o projeto de Deus, para os seus filhos permanecer do lado do pai, para que o pai conseguisse concluir aqui. A família interagindo, a família junto, num só projeto. Não foi à toa que foi salvo Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. A família inteira foi salva. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Concluiu aqui, meus irmãos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim aconteceu na vida de Noé. O homem íntegro, justo, reto. Essa palavra do Senhor está falando para mim, para os varões. E colocou as mulheres aqui, meus irmãos. Olhe pelo seu esposo, olhe pelos seus filhos, olhe pelo ministério, olhe pela vida ministerial do seu esposo.
é um pastor, é um presbítero, é um diácono, é um simples membro, mas ore, não desiste, ore. Fala, estou com você, assim como a esposa de Noé fez. A Bíblia não relata, meus irmãos, que ela fez isso, mas ganhou o pastor Roberto ensinando nele que ela tinha, para ele concluir aquele projeto, pastor, que era tão difícil, um tempo que não chovia, um tempo que o povo estava aí, pastor, ameaçando ele, falando para ele que ele é louco. Como que ele concluiu que assim tivesse uma esposa de joelho, tivesse uma mulher de joelho ali orando por ele? Falei, pai, dá sabedoria pro meu esposo, não deixa ele ouvir, tampa os ouvidos dele quando o povo está falando que ele é louco, tampa os ouvidos do meu esposo, tampa o ouvido dele, pai, tampa o ouvido dos meus filhos, dos meus 3 filhos, para que eles possam ajudar o pai a concluir esse projeto. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor fala para as varoas, não desista. Está difícil, mas não desista. Cumpra o teu chamado, teu papel. Coloque na mão do Senhor, aleluia. Ele sabe de todas as coisas. Ele é o justo juiz. Abigail, quando estava ali, quando Nabal recusou ajudar Davi, lá em 2 Samuel capítulo 25, pastor. Abigail e Nabal, quando ele estava ali, quando Davi manda mensageiro até Davi manda mensageiro até Nabal, para que Nabal desse alimento para Davi e seus soldados. Aleluia. Nabal recusou, desprezou Davi. Davi juntou uma ira no seu coração, uma revolta. Ele mandou os mensageiros lá, falou que ia a espada, a morte ia chegar naquela casa, naquela fazenda. O que a mulher fez? A mulher sábia fez, ela dobrou seus joelhos perante Davi, ela correu, apressou todo aquele mantimento que o seu marido negou. Ela apressou, juntou aquele mantimento e mandou os mensageiros ir. Chegando lá, ela foi na frente dos mensageiros, dobrou seu joelho. Meu senhor, a Abigail falou para Nabal, meu senhor, minhas sejam as transgressões. Ela tomou para si a culpa do seu marido. Nabal era duro, o coração dele era duro. A Bíblia fala, meus irmãos, segundo Samuel 25, que ele era um homem de coração duro, más obras, homem maligno, duro de trato. Mas ela se postou Davi. Hoje simboliza Davi, simboliza Deus, irmão. Fala com Deus, se dobra o seu joelho, Pai, minhas sejam as transgressões, mas ore a Deus, Pai, faça a tua justiça perante essa situação. Faça justiça perante essa situação, Pai. Entre nessa causa, nessa peleja, Pai. Não vou pelejar com as minhas forças, eu não vou pelejar com as forças dos meus braços, com a minha boca, mas o Senhor vai pelejar. O Senhor é o justo juiz. O Senhor fala para a varoa aqui hoje, está falando agora para a varoa. Mulher, aleluia, coloque na mão do Senhor, dobre os seus joelhos, coloque na mão do Senhor. Se ele está sendo como Nabal, duro, de más obras, maligno, você não vai vencer na força dos seus braços, nem na boca. É com o Senhor, como Ana, pastor, estava orando. Ana, ela se prostrou ali e não saía a palavra. Ele entendeu como ela estava embriagada. Mas e quando ela orou e fez um voto com Deus, Deus atendeu a petição dela. Então, meus irmãos, dobra o seu joelho, irmã, dobra o seu joelho e apresenta a Deus. Eu estou mandando falar, estou falando, pastor. Deus está falando para a varoa, dobra seus joelhos e coloca perante a Deus seu marido. Se ele está sendo duro com você, maligno, más obras, dobra seus joelhos, apresenta a Deus, faça como Ana, não saia palavras perto, mas ore a Deus em espírito. Pai, faça justiça, entre nessa peleja, aleluia, a sua peleja é de Deus hoje. Deus fala para a varoa, a sua peleja é de Deus. Amém? E meus irmãos, ali Davi, Noé cumpriu o seu projeto com Deus, obedeceu a Deus, fez a sua arca, em meio à luta, à perseguição, em meio às afrontas, ele cumpriu o projeto de Deus. Ele foi íntegro, reto e justo, em meio àquela geração corrompida, pecaminosa. Hoje não é difícil para mim e para você ser um homem reto, justo e íntegro. Não é difícil você ser um homem temente a Deus. O homem que vai para o arrebatamento, individual ou coletivo. Se eu tombar hoje ou amanhã, eu quero ir para o céu. Não importa se eu vou no arrebatamento coletivo ou se eu vou individual, mas eu quero ir para o céu. Não é, pastor? Nós almejamos o céu, nós estamos aqui militando, desde quando nós descemos as águas batimais, onde ficou o velho homem, o velho pastor Sidney, né? a velha mulher, onde ficou o velho. Hoje nós se comportamos como justo, íntegro e reto. Fechamos o olhar, não pensar, não falar, aleluia, fugimos das coisas pecaminosas, foge de tudo, do adultério, foge dos pecados, foge de tudo, a concupiscência da carne, né? Foge de tudo, meus irmãos, para que você seja um homem reto, íntegro e justo, para que você almeje o céu, para que você, Noé, Deus andava com Deus tomou para si, Enoque, Deus tomou Enoque para si, Deus levou ele. Elias, um grande homem de Deus, onde estão os Elias hoje? Onde estão os homens que vão olhar para Elias? Eu quero ser igual a Elias. Eu quero enfrentar esse mundo, eu quero gladiar esse mundo em prol das almas.
Onde estão os Elias de hoje? Eu quero, Deus está falando com os homens, varões, e comigo também. Onde estão os Elias de hoje? Que fogem do mal, meus irmãos. Os Elias que conseguem olhar para o outro lado quando vem um pecado ali, vem uma situação que hoje a sensualidade está difícil, está escancarada, meus irmãos. As roupas velhas, as mulheres se vestem para seduzir, né? Olha, você olha para esse mundo aí, ó, as vestes como está. Então, meus irmãos, Deus fala para nós, ó, vire o seu olhar. Se o teu olho faz pecado, arranca. O que é arrancar para nós hoje? Desvia o seu olhar, desvia a sua atenção. Seja íntegro, reto e justo em tudo, no olhar, no falar, no ouvir, para que nós sejamos homens de Deus, para que nós vamos pregar a palavra, aleluia, aleluia, para que nós vamos louvar a Deus, para que nós vamos evangelizar, as pessoas vejam Deus em nossa vida. Deus fala para nós temos que levantar, meus irmãos, nossa geração aqui, nós temos que levantar, nossa geração não está igual a geração do antepassado, está igual ao tempo de Noé. O pecado está, meus irmãos, aí, ó, nós vamos ver nas esquinas, as coisas estão desse jeito. Olha como é que está a situação do ser humano hoje, pastor, a libertinagem, as leis que em muitos lugares estão, pastor, vocês vão ver, é liberado hoje, por muitos países, o pai casa com a filha casa com o pai, a mãe casa com o filho. Olha a situação que está, não está igual ao tempo de Noé, a depravação, meus irmãos, né? As circunstâncias que nós vivemos. Olha, se não é contra a lei, a nossa lei, a Bíblia, aquilo que nós acreditamos e temos como base de fé, é contra. Então, meus irmãos, não bate, não casa. Então, podemos entender. Nós temos que levantar, pastor, em meio a esse tempo difícil, nós temos que levantar como homem e mulher de Deus, na oração, no jejum, na santificação, para que nós possamos, aleluia, a resgatar esse povo. Nós temos que levantar. Nós temos que sacudir por sair do comodismo e falar, não, eu não aceito isso. Eu não aceito mais perder uma alma, eu não aceito mais que o irmão se desvie e eu não vou pregar para ele, para a irmã, eu não aceito isso. Eu não aceito deixar uma pessoa sair da igreja e ficar ali com os braços cruzados, olhando, pastor, uma pessoa sair da igreja, na presença, desviar, voltar para o mundo, voltar a ficar com a minha folota de novo, a qual o Senhor tirou, limpou, lavou, remiu, e nós aceitar essa pessoa se perder de novo. Nós não podemos aceitar. Nós temos que estar nessa arca de Cristo Jesus e também colocar as pessoas, aqueles lá, quando Noé pegou 120 anos, não quiseram, não. Quando a arca se fechou, Deus selou por fora e por dentro, o povo saiu correndo. Quando as águas começou a vir, o dilúvio, quando a água desceu do céu e do abismo, o povo viu, está chovendo agora. Eu estava falando que ele era louco, que aquela igreja estava pregando santificação, pregando contra o pecado, pastor Roberto. A igreja estava pregando contra o pecado, para o povo santificar, para o povo jejuar, para o povo viver uma vida com Deus. Eu estava contra. Aquele povo começou a correr, pastor Valdeci, e bater na porta da arca, abre a arca para entrar. Já era tarde. Deus fechou a arca por dentro e por fora. Deus falou, não, ninguém entra, ninguém sai mais. Só vai ficar na arca aquele que eu permiti. Só vai ficar na arca aquele que obedeceu desde o início. Muitos falam, não, eu vou ficar assim nessa vida assim, vou ficar aqui, bebendo, fumando, possuindo, eu vou estar na igreja, estar no mundo ao mesmo tempo, eu vou viver uma vida do jeito que eu quero. Mas daqui um pouco eu vou me conserto com Deus, vou jejuar, vou santificar, eu vou viver uma vida certinho com a palavra de Deus, eu vou obedecer, mas daqui a pouquinho, deixa eu 1, 2, 3 anos, mas não sabemos o dia e a hora. Deus fala para nós nessa noite, Deus remiu aquele povo lá, tempo era de 600 anos, 700, 800, 500 anos, 300 e poucos anos, 200 e poucos anos, o povo vivia tempo, mas Deus falou, não, 120 anos, porque o homem é carne. Não contenderá meu espírito com o homem, como é carne, é pecaminoso, é uma geração que se corrompe. E Deus remiu 120 anos. Hoje é 70, 80, 90, as pessoas estão partindo para a glória. Muitos para a glória e muitos para a condenação. Muitos para o Hades, para o Guiena, para o Tarto, para o Sheol. E muitos para o céu, o seio de Abraão, Nova Canaã, a terra prometida. É assim está. O cenário que nós vivemos hoje não é diferente do cenário de Noé, de Enoque, não é diferente, meus irmãos. Então nós, como remanescentes, nós estamos aqui, nós temos que perseverar para nossa militar com o combate, pastor Roberto, para nós, pastores, e para as almas ao qual Deus nos coloca todos os dias. Nós estamos na nossa casa para trabalhar, pastor. Nós vimos uma pessoa sair com a sua moto, com o seu carro, nós vimos umas pessoas na fila de uma esquina esperando um ônibus. Nós temos a oportunidade muitas vezes de chegar ali no nosso trabalho, mesmo conversar, falar sobre Deus. Muitas vezes nós ficamos quietos. Aquele que se envergonhar o Senhor fala no versículo, aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu, aleluia, não falarei perante meu Pai sobre ele.
Aquele que me negar perante os homens, eu o negarei perante o meu Pai. Assim Jesus Cristo falou na Bíblia, está aqui, meus irmãos. Eu não lembro o versículo, não lembro o livro agora para falar para os irmãos, mas há esse versículo. Aquele que me negar perante os homens, perante as mulheres, perante a sociedade, perante o governo, perante esse mundo, eu o negarei perante o meu Pai. Jesus Cristo falou que está na Bíblia. Olha como é sério a caminhada com Jesus. Olha como é sério, meus irmãos, a nossa vida com Cristo. Essa é uma vida justa, uma vida no estreito, a porta é estreita, pastor. Muitos estão querendo viver uma porta larga, de qualquer jeito. Tudo nada a ver entrou na mente do cristão. Não falo igreja, porque igreja, né, pastor? Somos nós. Mas muitas vezes o nada a ver entrou na nossa vida. Nada a ver uma roupinha mais apertada, nada a ver uma sensualidade, nada a ver olhar, nada a ver só cobiçar. O nada a ver está levando muito para o inferno. Porque no meio do nada a ver, o tempo nosso pode findar. E o nada a ver, para mim e para a igreja, pode ser o destino da nossa alma. Então, meus irmãos, Deus fala para nós: o tempo nosso não é o diferente do tempo de Noé. E aquele homem justo salvou sua vida, salvou a vida da sua esposa, seus 3 filhos, sua nora. Deus fala de família hoje. Deus fala: aleluia, eu não quero só salvar você. Eu não quero só salvar você. Eu quero salvar você e a tua casa. Eu quero salvar você e teus filhos. Eu quero salvar. Que adianta, pastor Cid, ganhar o mundo, pastor? Ganhar o mundo, pregando, fazendo uma obra, louvando, fazendo tudo, campanha, fazendo de todo direito que tiver a obra de Deus. Mas se eu negligencializar a minha casa, a minha família, meu lar, Deus fala para mim: você é pior do que um incrédulo. Você ganhou, você fez de tudo direito, mas a sua casa, e os seus, me morde debaixo do seu teto com você. Então Deus fala para nós: salva a ti, salva a tua casa, ainda ore e busque e peleje esse mundo. Agradeça esse mundo. Deus fala para nós, não só para a salvação nossa, mas a salvação de outras pessoas também. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que anunciar o reino do céu, nós temos que anunciar mais do que nunca nesse tempo, que há um arrebatamento, meus irmãos, que Jesus vai vir para mim e para você, individualmente ou coletivamente, mas Ele vai vir. De uma coisa eu tenho certeza, pastor, que Ele vai vir individual para mim e para vocês, ou coletivamente. Vai vir. Pode ser que os irmãos vejam eu primeiro no caixão. Jesus levou o pastor Círio, estamos velando ele. Mas Jesus pode vir para os irmãos, pode vir no arrebatamento coletivo, pode vir individual para mim e para você. Mas uma coisa eu tenho que falar para os irmãos, para mim, aleluia: Jesus vai vir. Glória a Deus. Nós vamos chorar, nós vamos fazer um luto, nós vamos passar pelo luto. Mas aleluia, além do luto, meus irmãos, há algo extraordinário: ao céu, a nova morada, a Jerusalém, a terra prometida. Glória a Deus, aleluia. As bodas para quem permanecer, para quem for fiel até o fim. Fiel até o fim, uma vida de retidão. Cuide da sua esposa, cuide dos teus filhos, cuide da tua casa. Honre a tua esposa, varão. Honre a tua esposa, honre a tua esposa. Cuida, milite, combata o bom combate pela tua casa. Deus vai falar para nós, aleluia: você negligencializou o casamento? Você negligencializou aquilo que eu coloquei mais importante na sua vida, sua esposa, seus filhos? Não é falar: pastor, pai, eu preguei, eu fiz campanha, eu fiz de tudo direito, eu anunciei o teu evangelho, mas primeiramente vai falar: qual a tua obra lá? Qual a tua maior obra? O maior ministério? A tua casa. A minha casa, meu casamento. Deus vai falar: qual a maior obra tua, pastor Sidney, missionária Meire, os demais irmãos? Ele não vai primeiramente para olhar assim: não, pastor, pastor Sidney abriu uma igreja, ministério, ele ganhou almas, ele fez isso, fez aquilo, anunciou. Ele vai olhar, pastor, com mérito. Mas primeiramente ele vai falar: e a tua casa? E os teus? Ainda, meus irmãos, que o filho de crente ele não vai nascer crente, não quer dizer que ele vai morrer cristão. Isso não vai dizer. Mas nós devemos fazer o quê? Pregar, anunciar o evangelho, orar, jejuar. Nós devemos, aleluia, pastor, sangrar nosso joelho pela nossa casa. Deus vai ver que nós estamos orando, estamos buscando, estamos sangrando o joelho pelos nossos. Ainda que o meu filho, o teu filho, não permaneça ou não venha para Jesus, ele se perca no mundo. Essa palavra é verdade, meu irmão. Não adianta eu falar que não, filho de pastor, porque é filho de crente, vai não. Ainda que se perca no mundo, meus irmãos, mas você orou, você buscou, você fez a parte sua, você fez a sua parte. Jesus vai falar para nós: você fez a sua parte, né? Mas, meus irmãos, filho de cristão, filho de pastor, de pastora, filho de membro, não quer dizer que ele vai permanecer ou que vai se converter. Muitas pessoas acabam nos julgando pela nossa família também. Lá, não é crente, não é cristão, mas não quer dizer que não vai permanecer. Mas uma coisa eu falo para a igreja: nós temos que orar, buscar pelos nossos. O Senhor fala para nós nessa noite: o arrebatamento, né, individual, coletivo, e principalmente a nossa casa.
Amém, igreja? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa essa palavra, digna de toda aceitação. Também aqui eu queria agradecer a minha oportunidade. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Sidney e sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agradeço cada um dos meus amados irmãos aqui. Continue perseverante. E convido a você se colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa palavra. Vamos orar um pelos outros. Ore pelo seu irmão que está do seu lado. Que Deus possa dar força, que Deus possa renovar a cada manhã, a cada dia, em nome de Jesus. Deus, aqui juntamente com a tua amada igreja, Pai, nós oramos ao Senhor, ó Deus. Se Deus, eu coloco, Pai, a mão no meu coração, Deus, porque a tua palavra diz que daqui procedem a saída da vida. Então, meu Pai, que a tua palavra, Senhor, possa